Agora, ficar remoendo aquilo e se culpando por aquilo não é saudável. Eu faço o meu melhor aqui e vou ver do lado de lá o que vai acontecer comigo, né? Dentro desse ponto aí, sabe o que eu vejo? Por exemplo, nós estamos passando uma situação aqui no Brasil, aí a gente morre, vai para o extrafísico, vai preparar uma nova vida, estuda para isso, sabe? Estuda fraternismo, caridade, como assistir melhor os outros. Aí você se torna um espírito bem qualificado. Aonde você vai querer nascer? Num país onde está tudo tranquilo, ou você vai nascer lá na África para ajudar aquele povo? Olha, primeiro, né? Não é todo mundo que tem essa condição de chegar do outro lado, estudar e planejar uma reencarnação, né? A grande maioria de nós chegamos na pátria espiritual sem saber que é uma pátria espiritual. Nós temos uma multidão de pessoas que estão dormindo esperando o juízo final, né? E eu li um livro, eu não sei te dizer qual é, mas eu acho que é Nosso Lar, que nos conta uma história que aquelas pessoas que estão do lado de lá, que não querem mais reencarnar, sabe? É chamada, não vai, é chamada, não vai. Aí ela vai adormecendo como se ela estivesse morrendo lá, vai ficando, até que ela vai parar dentro de um útero e quando ela vê, ela está na Terra. Então não foi ela que planejou a reencarnação dela. Foi os mentores que pegaram o que mais ela precisava e colocaram ali para acontecer. Eu acho que essa preparação de onde eu vou nascer, o que eu vou ser, é muito mais do que eu preciso para evoluir. Bom, eu cheguei até aqui. O que me falta para evoluir, né? Eu acredito que a gente tenha motivos de reencarnar na Terra, né? E talvez também tem uns que nem aqui voltam mais, Fernando. Agora, esse reencarnar, aquele espírito que chega de lá consciente do que é a morte, do que é a passagem, ele vai se dar melhor, não vai? Ele vai ter oportunidade de estudar, vai ter oportunidade de aprender e de escolher a melhor forma para ele evoluir. Tem um livro chamado Descolado, né? Que fala sobre as drogas, né? E aí o espírito está lá numa orgia, dois casais que usam drogas aqui e tal, então lá e de repente ele é puxado para dentro do útero daquela mulher, né? Ele está ali para se drogar também, né? Viver com a energia que eles têm. Aí de repente ele vem, a hora que ele menos espera, ele já está dentro do útero. O planejamento não foi dele, né? Às vezes nasce cheio de defeitos, cheio de coisas, morre num tempo muito curto, aí já chega de lá bem fragilizado, como uma criança, tentam reencarnar ele um punhado de vezes, vários abortos, né? Então, a grande maioria não tem essa vantagem de escolher o que quer ser, não. Concordo com você. Muitos morrem, aí não tem consciência que morreu e continua naquela parapsicose. Elas Verdade. renascem, continua nessa parapsicose aqui, nessa psicose do dia a dia, casa, trabalha, aquela correria sem sentido, morre sem tomar consciência do lado de lá que está morto. Então, até a consciência ou o espírito ter aquela consciência, né, do que é a vida, do que é esse processo evolutivo, dessa continuidade, pode durar várias vidas, né? Essas É, consciências, mas a questão que eu falo das consciências mais maduras, né? Essas as uhum. consciências que estão cientes do que estão fazendo aqui e preparando a sua próxima vida. Como prepara a próxima vida? Nessa vida? É escrevendo um livro, né? É fazendo um vídeo desse,
Quem Uhum. sabe daqui 30 anos, esse vídeo vai estar lá na internet, eu tenho acesso, aí eu tô lá com uns 15 anos, né? Olha, eu falo assim, "Isso é interessante esse papo aí, esse cara. Por que tá falando isso?" Aí eu vou começar a me seguir e falar assim, não, eu quero seguir essa ideia. Então, é esse autorrevezamento que é interessante. Não ainda ficar nesse processo de inconsciente nessa vida, inconsciente no extrafísico, inconsciente aqui, inconsciente lá, inconsciente aqui. Então a gente começar a criar esse processo de resgatar a consciência, que vai ser bacana, né? Vou Aí é a estudar. transformação do mundo, né? Aí você já não precisa mais habitar esse mundo. Todo mundo fala que a Terra vai regenerar. Eu acredito que nós vamos nos regenerar. E a partir do momento que nos regeneramos, passamos para outra dimensão, outro mundo. Entendeu? Não é que a É, Terra vai acabar, mas se chegar um ponto de não termos mais afinidades nenhuma com a Terra, não é aqui que vamos nascer. mas vem cá, Wagner. Agora sim, de papo assim, para me entender o que você está falando. Nos nossos processos reencarnatórios, né, de inconsciência, muitas bobagens a gente fez. Né? Com Roubou, matou, traiu, violentou. Né? E aí, essas consciências que você fez no ano passado, até mesmo você é, é, passou uma ideia equivocada para uma pessoa, aquela pessoa se deu mal na vida, se prejudicou ela e ela vai ficar prejudicada por 2 ou 3 vidas posteriores por causa de uma ideia que você plantou nela. Isso, você de alguma forma, a sua consciência não vai ficar tranquila. Você vai ter que falar assim, olha, eu estou de boa, mas aquele mal que eu fiz há 500 anos atrás, eu tenho que ajudar aquela pessoa porque ela está sofrendo até hoje. Ela está lá no umbral até hoje. E por minha culpa. O que eu vou fazer para ajudar? Então, por isso que não é fácil largar, desapegar desse nosso processo aqui na Terra. Não é mesmo. Por mais evoluído que você esteja, escolhendo aonde você vai nascer, você sempre vai estar um link, eu vou nascer naquele lugar ruim, aquele lugar umbralino, mas porque ali tem uma consciência que eu prejudiquei há 300 anos atrás, eu que tenho que resgatar ela. Mas esse resgate não pode ser feito enquanto espírito? Você tem que voltar, passar por uma situação que você nem precisa mais, porque quem está doente? Eu, que modifiquei o meu jeito de ser, ou aquela pessoa que ficou trancada na vingança, no ódio? Sabe, praticar o mal, danificar as outras pessoas, quando você está num mundo de aprendizado, que é um negócio bem simples, né, Fernando? A gente enxerga o mal de um modo diferente do que é, né? A gente enxerga sofrimento de um modo diferente do que é, né? Bater o dedo na mesa já é um sofrimento, né? Pô, mas a pessoa tivesse quebrado, só lascou a unha, né? Nós temos o nosso ego, ele nos transforma em pessoas sentimentais, né? Que vivemos o sentimento do outro. Quando aquilo não nos agrada, nós nos sentimos mal e aquilo, você me fez mal, você me prejudicou. Não, quem prejudicou foi você mesmo. Cada um é livre para escolher. Então eu não sei se eu voltaria na Terra por causa disso, não, Fernando. Eu voltaria na Terra por passar por novas experiências e viver novas vidas. Agora, por causa de um passado, porque alguém ficou ofendido, porque só fica ofendido se alguém se ofende, né? Presta Você atenção, já né? pensou se eu tivesse que guardar mágoa de todo mundo que já me falou alguma coisa errada, que já fez alguma coisa errada comigo? Eu não conseguiria sobreviver, cara.
Mas, Wagner, você como médium de incorporação, você vê que no extrafísico, quando tem lá um cara, um espírito obsediado, que tem uma ideia fixa de vingança, não é na conversa que ele vai resolver. Ele pode ser encaminhado, Mas ele vai ser encaminhado para entender o processo, para ele renascer, para trabalhar aquele processo. Porque muitos casos de familiares são desafetos do passado. Foi o pai que matou aquele filho na vida passada, o filho que ficou com ódio no extrafísico. E aí, para acabar aquele processo de vingança, de ódio, um vai aprender a amar o outro numa família. Então, há um processo, né? E que você tiver no extrafísico com essa lucidez para escolher o que você vai fazer, por exemplo, uma mãe sua mãe, né? Que tem um processo hoje qualquer. Numa vida futura, você vai querer ajudar ela. Porque sua mãe está hoje aí, né? Hoje. Mas em vidas passadas, quais foram os traumas que ela carrega dentro dela? Qual é a relação de mãe e filha, de vítima ou algoz que vocês têm? Hoje tem um processo de resgate, hoje, né? De reconciliação. Mas, e os outros? Os outros traumas? Será que você, como mais maduro, com mais lucidez, você não vai querer ajudar a sua mãe? sobre a mãe a mulher que você está falando, a mãe do André Luiz. Ela volta e o marido não se regenera. Ela corre o risco de cometer alguma coisa e ficar ligada novamente à atmosfera da Terra, e ele não, e ela não consegue mudar ele. Por isso que eu estou falando que cada um tem o seu tempo. Não é eu querer te ajudar, eu posso te ajudar, jogando informações para você, tentando te orientar. Mas se você, é a mesma coisa, você fuma. Eu posso falar 1000 vezes para você para parar de fumar. Você vai só parar de fumar quando você achar que deve. Então, essa história, ela tem esse sentido também. Porque você já pensou, nós temos uma família espiritual que vamos reencarnando junto para crescer junto. Esse negócio de crescer, de reencarnar por ódio, por vingança, não sei. Eu acho que Deus usa todo mundo com o objetivo de melhorar a prole dele, sabe? Eu não me. Talvez no meu modo de pensar hoje, não é isso que me faria voltar na Terra, não. Eu voltaria na Terra para ter alguma experiência nova. Agora, se eu não odeio mais, se eu não tenho mais ódio, se ele ficou para trás, é porque ele ficou com aquele ódio, com aquele instinto de vingança. Fernando, quando você está trabalhando, eu fiz um trabalho no centro, Maria de Nazaré. Na sexta-feira nós trabalhávamos com drogados que tinham morrido, suicídio, baleado. Então, o médium, quando ele está muito concentrado, eu nem sei se eu dou conta de fazer isso hoje mais, mas eu estava tão concentrado que quando chegava um espírito que se aproximasse de mim, que usou muita droga, meu nariz começava a doer, meus olhos doíam, minha cabeça queimava tudo. Quando chegava um cara que levou um tiro na cabeça, parecia que tinha uma bola de fogo dentro da minha cabeça. Então você sente tudo que aquele espírito está fazendo. Mas aquilo já não é verdade mais. A bala foi no cérebro humano, né? O ódio dele, que é tamanho, que segura a bala dentro do espírito. E o que a gente faz? A gente prepara ele para ele ter um pouquinho de consciência. Às vezes leva ele lá atrás e fala assim: olha, aquele que te matou, você matou ele antes. Lembra? Volta aqui. Olha esse quadro. Geralmente eles falam: não, isso aí não sou eu, você está inventando. Porque essa é a roda gigante que você falou. Até quando nós vamos ficar nessa roda gigante? Lá em cima, aqui embaixo, lá em cima, aqui embaixo. Nasce, cresce, morre, apodrece, fica no mundo, nasce no mundo espiritual, tal.
reencarna novamente. Até quando nós vamos ficar nisso? Até quando nós vamos ficar salvando as pessoas que não querem ser salvas? Mas para que a Qual é pressa? a O necessidade de importante fazer que eu isso? vejo, Wagner, são as experiências. Se Tá, matou, se roubou, a experiência que conta. Aí pergunta você tem a experiência de fazer uma coisa errada. Né? Agora, como é que eu vou refazer aquela coisa errada? Desfazer. Como é que eu vou reconciliar? Agora você pensa, quantas vidas você teve na Terra? Quantos desafetos você teve? Você vai deixar simplesmente para lá? Você vai se tornar não, eu acho que ele um tem ser de. oportunidade de crescer, ué. Ele vai ter oportunidade de crescer, ele vai ser Será? para ele crescer. Vai, cara, ele vai, ele tem não só eu como desafeto. Você já pensou quantas encarnações Hitler teria que ter para se perdoar com todo mundo que ele fez mal? Então, Ele Hitler não não viria casa. mais, sabe? E você pega soldado que está guerreando na Segunda Guerra Mundial ainda. E por que ele está lá guerreando? É porque ele não acabou com o ódio dele. É um exemplo. Muitos daqueles que caíram, que não perderam o ódio, que se abriram para a luz e começaram a crescer, já não tem ligação mais com aquilo. Você já pensou? Eu não estou falando de mim, não. Eu devo ter feito barbáries até maior do que Hitler fez. Mas você já pensou se ele tiver que voltar na Terra para recuperar todos aqueles? Mas esse é o Deus nos processo. deu a oportunidade de nós vencermos o ódio. Esse exemplo do Hitler, eu acho que é sensacional que você deu. Porque, assim, o Hitler, ele é uma consciência que tem um processo de liderança, de comunicabilidade, que você não aprende numa vida. Ele já foi líder em outras vidas. Né? Ele teve muito aprendizado para chegar naquele ponto. Né? Mas só que naquele momento da vida dele lá, ele usou de uma forma errada. Né? Ele usou uma forma, né, que não é muito diferente lá de Davi, por exemplo, do Velho Testamento. Chegava e matava as pessoas. Eu não vejo muita diferença. Mas o soldado que foi para a guerra em nome daquela ideologia, daquele mando dele lá, e está até hoje lá, 70 anos no umbral, vivenciando a guerra, e o Hitler, ele simplesmente vai ser mandado para lá, e ele Não. vai ter que, de alguma forma, ele vai ter que resgatar aquela consciência ali. Mas só que Pois tem um é. detalhe, tem um detalhe, né? É, com o poder de comunicabilidade que ele tem, de liderança que ele tem, o mal que ele fez no passado, ele pode fazer de igual proporção para o bem, resgatando até mesmo aquela consciência que está lá. Mas eu vou te falar uma coisa Eu para você. acredito, Se aquela consciência não quiser sair de lá, cara, ele vai dar um jeito, ele vai dar um jeito, sabe? De alguma forma resgatar aquela consciência. Vou te dar uma frase que eu gosto de usar. Uma pessoa, uma consciência, para falar assim: eu sou o príncipe da paz. Essa consciência, ela já foi general em muitas guerras. Já passou por várias guerras. Soldado, sargento, sabe, capitão, coronel, sargento. Ele sabe tudo de guerra para poder falar que é paz. É a mesma coisa dessas consciências bélicas que a gente vê hoje por aí. A capacidade de belicismo que ela tem, virando a chave, ele vai ser um líder no pacifismo. pacifista. Entendeu? Então, é tudo um processo de aprendizado de viragem de chave. Não, eu não vou discordar de você. Eu tenho um pensamento, vou levar para uma outra pessoa, né? Uma pessoa que veio na Terra com energia tremenda, que nunca tinha feito mal, que só desejou amor, né? Eu li uma vez que ele continuou fazendo bem para uma humanidade que fez o mal para ele, não tendo que reencarnar novamente. Quem? Jesus é o Pois é. único.
Mas assim, o exemplo que eu Esse tenho, ser que eu estou te falando, do príncipe da paz, mas ele é o não leão veio da tribo várias de Judá. vezes, É Jesus. mas ele não Entendeu? veio Ele é aqui o várias general. vezes. Para ele ser considerado o príncipe da paz, o benéfico, ele passou por muitas guerras. Não só, não aqui na Terra, mas em outros planetas, em outras obras, em outras épocas. Entendeu? O Não, espírito é eterno. O espírito passou por mas aí, várias experiências. Agora, você falar com um mas, espírito que nunca fez mal para ninguém, que nunca pisou na bola, sabendo do nosso processo evolutivo, né, de o espírito nasceu simples e ignorante, né? E aí com as experiências ele vai criando maturidade, vai, sabe? E é assim que é a evolução do espírito. A gente, todo espírito, todo, nasceu simples e ignorante. E através das experiências que se eu ele vou poder foi. responder para você só quando eu chegar lá do outro lado e abrir minha consciência. Somos milenares e viemos de outras estrelas e vamos para Bilenares, outras estrelas, né? bilenares, né? Isso, e vamos para outras estrelas. Eu não acredito que você fazendo bem, você elimina o mal que você fez. E você não deixa de fazer o mal, Fernando. Eu continuo fazendo mal, porque eu continuo desagradando as pessoas, tá? Por mais que você queira agradar, você desagrada. Agora, ficar remoendo aquilo e se culpando por aquilo não é saudável. Eu faço o meu melhor aqui e vou ver do lado de lá o que vai acontecer comigo, né?